Bem, boa tarde, amigos. Nós estamos aqui na VoxLex TV para falar um pouquinho hoje à tarde sobre um tema do momento, que é o tema das delações premiadas. É uma nova realidade do processo penal brasileiro que vem mudar um pouco o que era o parâmetro do que nós estávamos acostumados, né? A primeira ideia é que a delação premiada tenha surgido com as operações mais recentes, em especial com a Operação Lava Jato. O que parece importante destacar, até como um aspecto histórico, é que as delações premiadas vêm, pelo menos no ordenamento brasileiro, desde as ordenações filipinas de 1603. Joaquim Silvério dos Reis foi o primeiro beneficiário pela delação premiada, pelo menos o mais famoso deles, quando entrega os inconfidentes mineiros, recebendo inclusive prêmios da coroa portuguesa, prêmios até em dinheiro. Portanto, não é exatamente uma técnica nova ou uma inovação. Mas a delação premiada vem romper com uma certa lógica do processo penal, que era uma lógica que vigorava de uma forma bastante significativa, ou seja, a ideia de que o processo penal é um instrumento para legitimar a punição do Estado e que, para que essa punição possa ser legítima, um dos fatores necessários para isso é a justiça desta decisão, que se baseie em uma decisão que, quanto aos fatos, seja amparada na verdade, isto é, que o processo sirva como um instrumento de conhecimento de fatos passados e que, a partir da disciplina legal desse instrumento de conhecimento, eu possa, mediante as provas, fazer uma reconstrução histórica dos fatos, descobrir, na medida do possível, e com base nas provas, como os fatos se passaram e aplicar a lei a esses fatos. É claro que nós não estamos falando de uma verdade ilimitada, a ser buscada a qualquer custo ou a qualquer preço, mas de uma verdade construída de acordo com regras legais estabelecidas pelo legislador, buscando, de um lado, um mecanismo eficiente para descoberta dos fatos, mas de outro, um mecanismo segundo o qual, embora a verdade seja importante, há limites legais, seja fundado em aspectos lógicos e também fundados na preservação de outros direitos que não podem ser suplantados. Por exemplo, ninguém irá admitir que, para obter a verdade de um fato, eu possa torturar uma pessoa para que ele confesse um crime ou indique o autor de um crime. Esse é um exemplo de que não vale uma lógica de uma busca absoluta pela verdade ou de que os fins justificam os meios. Pois bem, a partir dessas grandes operações e da dificuldade de investigar os fatos nelas ocorridos e também o fato de se tratarem de eventuais delitos segundo os quais, pelo menos o que se noticia hoje, seriam cometidos no âmbito interno de organizações, sem provas a respeito disso, a Força-Tarefa lança mão desse mecanismo das delações premiadas e que, me parece, veio para ficar. É uma realidade do processo penal brasileiro que, gostemos ou não, daqui para frente, acho que é impossível pensarmos num processo sem que tenhamos que tratar da delação premiada. Não imagino que daqui para frente todos os processos sejam com delação premiada, mas também seria ingenuidade achar que uma lei ou qualquer outro instrumento do tipo poderia banir agora de uma vez por todas a delação premiada do processo. Então devemos estudar o Instituto, ver como adaptá-lo e buscar, dentro da lógica do Instituto, um regramento que concilie ao máximo as garantias do acusado. Uma primeira observação a ser feita em relação à delação premiada é que o legislador desenha a delação premiada ainda nesta lógica de que a delação premiada seria um instrumento para a busca da verdade. Tanto isto parece ser a ideia do legislador, porque ele estabelece, inclusive, que o delator deverá indicar provas dos fatos que ele está delatando, o delator deverá conseguir desbaratar, através das suas informações, a organização criminosa, deverá revelar os outros participantes e a estrutura hierárquica, possibilitar a recuperação total ou parcial do produto do crime. Ou seja, a ideia do legislador é:
há uma organização criminosa que está atuando para que eu consiga informações e, portanto, com base nesta verdade obtida, possa punir os responsáveis. A delação premiada é um mecanismo eficiente. Então, até aqui parece que o sistema não muda muito. Aonde está a grande diferença deste sistema? A diferença desse sistema está que nós saímos de um campo em que o processo penal é pautado numa estrita legalidade, principalmente em relação à verificação dos fatos e aplicação da consequência da norma, isto é, a pena aplicável ao caso concreto, e passamos para um campo de acordo de vontades, em que o Ministério Público e o investigado sentam, negociam um acordo, claro que dentro de limites legais, tem negociado a pena a ser aplicada, inclusive penas que não estão previstas na legislação brasileira, o que me parece exagerado do ponto de vista dessa autonomia de vontade, e estes acordos são homologados judicialmente, e o papel neste modelo do posterior processo da sentença penal é praticamente nenhum. Serve quase que exclusivamente para chancelar, carimbar, confirmar aquele acordo estabelecido previamente. Qual é o perigo disto para o sistema? O sistema está buscando mecanismos com menores controles epistêmicos, com menores garantias de que esse modelo vai funcionar para uma efetiva descoberta dos fatos. E assim sendo, coloca em risco a justiça desse resultado. Mas um aspecto que me preocupa e que seria preciso debater é que nós não podemos passar para esse modelo, que é um modelo consensual de justiça, sem atentar para as consequências que isso pode gerar. E eu dou um único exemplo para essa nossa primeira conversa de hoje. Vejam, senhores, que nós já temos entre nós um mecanismo de justiça consensual para as infrações de pequeno potencial ofensivo, através da transação penal. Temos um instrumento consensual através da suspensão condicional do processo para as infrações de médio potencial ofensivo, através da suspensão condicional do processo. E não tínhamos para as infrações de maior gravidade nenhuma solução consensual. O resultado para estas infrações dependia de uma atividade probatória, da verificação dos fatos, da reconstrução histórica segundo essas provas e da aplicação à lei a esses fatos. O que a delação premiada inaugurou? Inaugurou para a criminalidade elevada, organizações criminosas, penas altas, a possibilidade de que, mediante a sua confissão, bem como a indicação de outros criminosos e de outros crimes, uma pessoa acusada de um delito possa se beneficiar, tendo a pena reduzida, tendo a sua pena modificada e, claro, algo que vem sendo apontado como um mecanismo de eficiência, a devolução do produto do crime, isso em especial nos crimes de corrupção. Eu, particularmente, tenho sérias reservas à justiça consensual, embora reconheça que hoje ela é uma realidade mundial. Não há como lutarmos contra isto, mas devemos, pelo menos, buscar balizá-la para limites aceitáveis dentro do sistema. Mas a delação premiada hoje criou uma situação absolutamente iníqua e iníqua para a grande maioria da criminalidade. Os senhores imaginem num crime grave que um funcionário público seja um funcionário público corrupto, que participa de uma organização criminosa que se vale dos seus atos de ofício. Pois bem, esse funcionário, depois de obter milhões e milhões fruto dessa corrupção, ou os empresários, depois de ganhar milhões e milhões por meio dessa atividade de corrupção, fazem um acordo com a justiça, fazem uma delação premiada, confessam os seus crimes. Eu sou um corruptor, o funcionário público diz eu sou um corrupto, nós lucramos 50 milhões com essa atividade, mas eu me comprometo a devolver os 50 milhões. E devolvem os 50 milhões. E por conta disso, recebem um prêmio. Vão cumprir uma pena, como às vezes tem acontecido, um primeiro ano ou algum período inicial numa prisão domiciliar, que podem ser em suas casas, confortavelmente, porque confessaram os fatos, devolveram o produto do crime, e depois desse período inicial,
eles podem normalmente, inclusive, sair para trabalhar e voltar apenas à noite. Pelo menos isso tem sido o padrão. Agora, imaginem os senhores não isso na situação da criminalidade econômica, dos grandes crimes. Imaginem os senhores essa situação numa criminalidade de rua, do dia a dia, dos crimes contra o patrimônio. Imaginem os senhores que alguém vá numa casa e furte ou roube essa casa. Subtraia produtos dessa casa. Depois, seja porque se arrepende, ou seja porque é encontrado pela polícia, esta pessoa diga, tal qual ela está vendo na televisão nos casos da Operação Lava Jato: eu confesso, eu realmente roubei, eu me arrependo e, por ter me arrependido, eu estou aqui querendo devolver o produto do crime e com isso eu vou ter a minha pena atenuada, não vai acontecer nada e eu vou para minha casa. A resposta será um solene não. Vai se dizer a esta pessoa: este crime é de ação penal pública, o seu acordo ou a devolução do produto do crime é absolutamente insuficiente para evitar uma persecução penal ou mesmo para lhe dar uma redução sensível da pena, você será processado, condenado e terá que cumprir integralmente a sua pena. É difícil explicar como isto funciona de forma tão díspare para situações equivalentes. E o porquê disso? Porque nós não nos atentamos para uma advertência que um grande autor que hoje é radicado em Yale, chamado Mirjan Damaska, faz, que toda vez que nós importamos um instituto de um ordenamento jurídico estrangeiro, instituto este que funcionava com base numa outra cultura, outros valores sociais, outros padrões de comportamento, há dois riscos maléficos para o sistema que o recebe. O primeiro, que aqui uso eu uma expressão da língua corrente nossa, é a lei não pegar. O instituto chega num ambiente distinto, não funciona como deveria funcionar e logo é esquecido, ainda que formalmente continue vigorando. E o outro aspecto é o instituto gerar efeitos absolutamente imprevisíveis e distintos daquele que geravam no modelo de origem. Nos Estados Unidos, por exemplo, os acordos processuais são feitos por promotores de justiça, pelo menos os estaduais, que são eleitos pela população. Eles têm uma legitimidade popular que advém do voto que eles recebem. E se fizerem maus acordos, na próxima eleição não serão eleitos. Se a sociedade achar que fizeram bons acordos, na próxima eleição os reelegerão. E, portanto, quando alguém diz nesse modelo, eu obtive tantas mil condenações, mais de 90% dessas condenações se devem a acordos. Isto é algo bom. Isto é algo positivo aos olhos da sociedade se busca um modelo de maior incriminação. O que aconteceu entre nós quando nós importamos esse instituto primeiro para as infrações de menor potencial ofensivo, os chamados juizados especiais? Isto virou sinônimo de impunidade. Algo que no sistema de origem é algo visto como um mecanismo para dar mais eficiência à punição, entre nós, se alguém vai para os juizados, fala, bom, aquilo é lá aquele negócio que eu tenho que pagar uma multa ou dar algumas cestas básicas, então não tem problema nenhum. É um efeito distinto, é um efeito diverso daquele no modelo de origem. E agora nós corremos o mesmo risco com a delação premiada em relação à criminalidade mais abastada e a criminalidade econômica. A delação premiada, que é visto como um mecanismo para romper uma estrutura criminosa, levar à recuperação do patrimônio e punir os culpados, ainda que punir de uma forma atenuada, pode servir entre nós como algo que se aproxime também de uma impunidade. Já se vê manifestações contrárias aos resultados de certos acordos, de alguém dizendo, poxa, mas passar um ano naquela mansão à beira da praia, isso é pena? Isso é sanção? Isto é algo mal? Isto eu também quero. Se for assim, comigo também eu farei o mesmo. E nós podemos ter na delação premiada, que é um mecanismo para debelar a criminalidade organizada, um eventual incentivo à prática de crimes por quem dela pode se beneficiar, porque sabe que se for preso, terá uma chance, devolverá o produto do crime,
sofrerá uma sanção muito leve perto das consequências do que fez, mas tem também a chance de que nada lhe aconteça. Eu tenho sérias reservas à delação premiada. Não acredito que possamos mais ter um processo penal sem a delação premiada, mas essa nossa conversa de hoje serve para mostrar como não é tão simples importar um instituto e como nem sempre, quando se anuncia uma novidade mostrando só os seus lados positivos, isto deixa de encobrir aspectos negativos e efeitos perversos que esse instituto pode gerar. A delação premiada hoje, ela é uma realidade, mas ela é uma realidade que pode, deve e precisa ser controlada. É preciso que os resultados sejam muito bem avaliados e que haja uma nova intervenção legislativa adequando o Instituto para que não se transforme a delação premiada em um incentivo exagerado para os criminosos ou um mecanismo que leve a punições ilegítimas. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.